vocês estão? Espero que estejam todos bem. Sejam bem-vindos ao nosso canal da TV Araxá Educa. Eu sou a professora Luciene e vamos estudar a nossa querida língua portuguesa. Preparados para mais um encontro? Então vamos lá! No nosso encontro de hoje, vamos falar do gênero textual jornalístico. É um tipo de texto. Vocês conhecem? Vocês gostam de ler? Por acaso vocês já leram um jornal inteirinho? Para que será que serve? Porque tem tantas e tantas informações. Como que ele é dividido? Vamos aprender um pouquinho sobre isso. Então vamos lá. O jornal abriga diversos textos jornalísticos. Vulgarmente chamamos de matérias, sendo divididos em seções, compostas pelos mais variados gêneros textuais. Isso mesmo, dentro de um jornal impresso tem várias matérias. Bom, mas vamos definir quais são essas matérias. Em um texto jornalístico, podemos ter reportagem, o editorial, notícia, entrevista, texto publicitário, isso mesmo, classificados. Quem já pegou um jornal para procurar alguma coisa para comprar? Tem artigos, crônicas, resenhas, charges e cartas do leitor. Depois vamos falar sobre cada um dos tópicos. Então vamos lá. Bom, existem vários tipos de textos jornalísticos. Por exemplo, o jornal impresso, o telejornal, aquele que você assiste na TV. E o jornal online. Estamos numa era de tecnologia, não é mesmo? Vejam só. Mas qual é a composição de um texto jornalístico? Vamos ver? Bom, tem que ter uma pauta. O que é isso, professora? Pauta. A escolha do tema ou do assunto. Apuração. Recolha das informações. Precisa definir o que vai estar em pauta. Quais são as informações que vão conter no jornal? É o segundo item importante. Recolha das informações, dos dados e verificação da veracidade. Será que podemos fazer um jornal, escrever uma matéria sem saber se é verdade? Será que aquilo realmente aconteceu? Então tem que ter certeza, recolher as informações e a veracidade dos fatos. Redação. Transformação das informações. Então eu já tenho o assunto, já conferi se é tudo verídico, se é verdade. Agora precisamos transformar em uma redação, né? Em um texto narrativo. Edição. Correção e revisão dos textos. Olha só, são informações bem importantes. Que tal vocês tentarem fazer um jornal aí na casa de vocês? Então vamos lá. A linguagem jornalística. A linguagem jornalística é em prosa. É clara, simples, imparcial e objetiva, de modo a expor para o emissor as informações mais relevantes sobre o tema. Então vamos lá, revisando. Você quer escrever um jornal aí na sua casa? Então, o mais importante, a pauta. Depois, a apuração. Será que realmente as informações são verídicas? Muito bem. Faz uma redação, confere os erros, pede alguém para editar, conferir, revisar se tem alguma coisa errada, se está coerente. Lembrando que a linguagem tem que ser bem simples, clara, objetiva, para que o emissor possa entender. Quem é o emissor? A pessoa que vai fazer a leitura do seu texto, do seu gênero textual, do seu jornal, certo? O jornalista possui a função de traduzir e transmitir as informações para o público em geral, utilizando o método de desenvolvimento textual baseado no critério básico
ao responder as perguntas. Então tem que ser bem objetivo, bem claro, para que todo mundo consiga entender. Mas vamos lá. Quais são as perguntas que você precisa fazer para montar o seu texto, para fazer o seu texto jornalístico? Primeira pergunta: o quê? O quê? Qual foi o acontecimento, o evento, o fato ocorrido? Para aí na sua casa agora e pensa, o que eu vou fazer? Sobre o quê? É a primeira pergunta, certo? Quem? Segunda perguntinha na cabeça. Quem? Qual ou quais personagens estão envolvidos no acontecimento? O que aconteceu? Você já sabe. Quem? Quem estava presente? Então é a segunda pergunta. Terceira pergunta que você deve fazer antes de produzir um texto jornalístico. Quando? Horário em que ocorreu o fato. O quê? Quem? Quando? Quando que o fato ocorreu? O fato que você vai transmitir no seu texto. Quando? Outra pergunta. Onde? Qual foi o local que aconteceu o episódio? Então vamos lá. O que aconteceu? Quem estava presente? Quando que aconteceu? Onde? Tem que ser bem curioso para fazer um texto jornalístico. Já estão pensando? Então tá, vamos lá. E como que aconteceu? O modo que ocorreu o evento? Como? Então você já sabe o que, quem, quando, onde. Agora você precisa saber como. Descobriu? Então já tem muitas ideias para escrever um texto jornalístico. Por quê? Por que aconteceu? Qual foi a causa do evento? Então vamos lá, gente, conta aí comigo. Primeira perguntinha que tem que surgir na cabeça. O que aconteceu? Quem são as pessoas que estavam presentes, né? Quem? Quando que isso ocorreu? Onde ocorreu? Como que ocorreu? E o porquê que isso aconteceu? Então agora você já tem toda a organização do conteúdo para escrever o seu texto jornalístico, certo? Então vamos lá. Observem comigo uma matéria, um texto jornalístico que foi divulgado. Aqui só temos um exemplo, né? Olha aqui no texto. Quais são as palavras que estão em negrito, que estão em destaque? Como os cachorros nos entendem. Aqui embaixo temos uma outra frase com mais palavras, certo? E aqui temos uma imagem bem grande para a hora que você pegar. É um texto sobre cachorro. Mesmo quem não sabe ler já vai conseguir identificar. Então você gosta de cachorro? Você teve interesse? Lê o título? Então com certeza agora vai ter muito interesse em ler o restante da matéria. Não é mesmo? Não é assim que acontece? Eu sou assim. Mas vamos lá. Por que tem que ter um título? O título da imagem anterior, vocês conseguiram identificar, certo? Então vamos lá. O título é Como os cachorros nos entendem. E a linha fina que vem logo abaixo do título, o texto da linha fina, ele é maior e escrito em letras menores. Por quê? Porque aqui nós temos mais informações, né? O título tem letras bem maiores, está em negrito e o texto é menor. Vamos conferir? Vejam só, o título tem letra maior justamente para chamar a atenção e a linha fina que está logo abaixo do título, ela tem mais palavras, porém o tamanho dela é menor. Por quê? Porque tem mais informações. Entenderam? Então vamos lá, retomando a nossa matéria de hoje. Agora é com vocês. Vocês têm um jornal impresso na sua casa? Quando vocês tiverem oportunidade, revisem se as informações que nós revisamos na nossa aula de hoje estão corretas. Bom, como exemplo, tenho aqui um jornal
com uma imagem de um trânsito cheio de carros. O título, que logo me chamou a atenção, é um projeto desenvolvido para reduzir o IPVA, né? Então, já gostei da ideia. Eu pago o imposto do meu carro, aqui está falando que vai reduzir o imposto, então eu quero ler o texto. Aqui é um texto jornalístico. Temos uma linha fina com maiores informações aqui embaixo e depois todo o desenvolvimento do texto, né? Então, vamos conferir sobre o que é, qual é o acontecimento ocorrido. O projeto que reduz o IPVA. Então, é o acontecimento. Quem? Quais são os personagens do acontecimento? O governador. Logo na linha fina aqui embaixo, fala que o governador reduziu o imposto. Então, eu já tenho um personagem, né? Eu descrevi, eu não. O autor do texto descreveu o nome do personagem. O que aconteceu e os personagens envolvidos. Quem são os responsáveis pelo projeto? Vai estar aqui no texto. Quando? Quando que isso ocorreu? Então, quando a gente parar para ler, a gente começa a entender, né? E eu vou conseguir aqui encontrar que é referente ao IPVA de 2022. Então, temos aqui as datas, a partir de quando vai valer, certo? Onde? Onde que isso aconteceu? Em qual cidade? Em qual estado? O jornal, esse jornal, por exemplo, é aqui de Araxá, né? Mas a informação, eu preciso saber onde que é. Oba, será que vale no Brasil todo? Ou será que é lá nos Estados Unidos eu tô aqui me confundindo? Então, eu preciso ler. Será que tem essa informação? Quando? Tem aqui. Quando que aconteceu, né? Onde, o local também está descrito aqui, a cidade, as cidades, que no caso é no estado todo. Como? Por que será que isso aconteceu? Como que foi definido? Será que teve uma assembleia? Será que foi uma reunião? Então, quando eu vou parar para ler, ele é muito grande, eu vou ter essa informação também. É importante ter a informação de como que aconteceu isso, como que eles resolveram decidir diminuir o IPVA, né? Aqui é apenas um exemplo. Por quê? Por que isso está acontecendo agora? Então, gente, pega um jornal impresso e procura todas essas informações. A partir disso, tentem fazer o seu jornalzinho. Já pensou? Já pensou? Você fazer um jornal aí na sua casa com um fato bem interessante, algo que aconteceu na sua família, ou o seu primeiro dia de aula, como que foi, né? Tenta fazer um texto jornalístico. É muito fácil, você só precisa definir o assunto, definir os personagens, quem são as pessoas envolvidas no fato que você escolheu, quando que isso aconteceu, onde, como e por quê. Eu tenho certeza que vocês vão escrever um brilhante texto. É muito importante ler muito para poder escrever bem. Espero que tenham gostado da nossa aula. Desejo uma boa leitura a todos vocês e aguardo vocês no nosso próximo encontro. Até lá!